Bend Arm Planche, aquela prancha com o braço dobradinho, isso você vai aprender hoje. Bom, eu vou fazer esse tutorial nessas paralelas que eu tenho aqui, tá? Mas se você não tem paralelas, não tem problema. Você pode fazer no chão. A única coisa que eu vou recomendar é que, ao invés de se colocar as mãos retas assim para fazer os exercícios que eu vou passar aqui nesse vídeo, você rotaciona para fora as mãos. Porque como a gente vai precisar avançar o ombro, se você fizer com as mãos para frente, essa avançada de ombro vai forçar demais o seu punho, vai machucar o seu punho. Então, rotacionando para fora, você consegue avançar o ombro através desse vão aqui, passando por esse vão entre o dedão e o dedo indicador. Assim você não força o punho e ainda tem uma base melhor nesse equilíbrio para frente e para trás, né? Você pode abrir um pouco mais o dedinho, você consegue usar o indicador e o dedão para frente e o dedinho aqui para trás, tem um equilíbrio até melhor, né? Bom, Bend Arm Planche, prancha com o braço dobrado, né? Na verdade é uma técnica muito parecida da prancha normal, da planche normal, só que um pouco mais fácil, é uma questão física, né? Quanto mais compacto ali o movimento, então fica mais fácil. Quanto mais distante do eixo aqui, né, do ponto central da força que está aqui na mão, então fica mais difícil, fica mais pesado. Por isso que tudo que a gente for fazer com a perna fechada fica mais pesado, porque a perna aberta está mais próxima aqui do eixo. Quando fecha, fica lá longe. Então, essa é a questão física da coisa. Então, essa é como se fosse uma planche. Pode até ser um educativo para um dia fazer uma planche, porque ela é a mesma técnica da planche, só que um pouco mais fácil. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter bastante força, desenvolver força, né? É um movimento de força. É você desenvolver força nos ombros. Vai precisar principalmente de força no ombro e na lombar. Tá? O que eu falo por ombro é a região toda aqui do ombro. É ombro, mas pega também peitoral, pega trapézio, pega dorsal, tá? Mas é principalmente ombro. O exercício principal aqui para o fortalecimento dessa planche e da planche comum também é a flexão com os braços avançados. É a primeira coisa que você tem que conseguir fazer. Então, como eu estou fazendo aqui nas paralelas, que eu estou um pouco mais alto, né, no chão, então eu preciso compensar isso apoiando o meu pé em algum lugar para ficar igualmente mais alto. Se eu estivesse fazendo no chão, eu não precisaria disso aqui. Beleza? Então, o que vai fazer? Você vai fazer uma flexão, mas a diferença é que você vai estar avançando o ombro aqui, ó. O ombro fica na mesma linha aqui do quadril, beleza? Se só essa posição já está muito pesada para você, fica nela. Primeira coisa que você vai treinar vai ser isso aqui, tá? Só sustentar essa posição. Tenta sustentar aqui 10, 15 segundos. Se estiver muito difícil ficar 10, 15 segundos aqui, treina só isso. Faz 3 séries de 10 segundos, 3 séries de 15 segundos. Quando começar a ficar fácil, conseguir já fazer 20 segundos, 25, aí você começa a fazer a flexão, tá? Independente, se for só segurar o hold ou fazer a flexão, você vai precisar aplicar a técnica certa, né? Que não é simplesmente ficar aqui assim, relaxadão, não. Ó, encaixado. O que é esse encaixado? A escápula, ela sobe, como se você levar a escápula ali. Você vai fazer tipo uma corcunda aqui na parte de cima das costas, que é levando a escápula. Por quê? Porque isso vai fazer um contrapeso melhor para a perna. Tudo isso tem contrapeso, é uma questão física também. Como a nossa perna está pesando ali atrás, a gente tem que ter um contrapeso na frente. Além do ombro avançado, isso aqui também, porque você consegue jogar mais peso, você tem mais contrapeso, então fica mais fácil. Além de que nessa posição você consegue distribuir melhor o peso da planche toda, tá? Não fica só no ombro. Quando você faz essa posição aqui, leva a escápula ali, né? Você consegue distribuir melhor entre o peitoral, dorsal, trapézio. Então você tem ali um auxílio absurdo de muitos mais músculos, ao invés de forçar só o ombro, que ficaria muito mais difícil. Outro ponto é glúteo e abdômen sempre contraído. Posição de prancha mesmo. Esse é o nome, prancha, ó, contraído aqui, ó, reto. Tá? Não é pra ficar aqui, relaxadão, abdômen relaxado lá fora, então aqui assim com a bunda empinada, não. Ó, glúteo e abdômen contraído aqui, a escápula, ó, sempre empurrando
Você vai empurrar. Essa questão de elevar a escápula é através dessa posição de empurrar aqui, ó, empurrando bem o chão. Tá nessa posição aqui, ó, beleza, faz só o hold. Tá conseguindo fazer o hold? Tá bem? Vamos para a flexão. Agora, a flexão é o seguinte, você vai abaixar o cotovelo sem desmontar, sem voltar, não é aqui, ó. Aqui eu estou avançando, eu vou fazer a flexão e eu volto aqui. Não, é mantendo essa posição avançada. A mão fica sempre mais ou menos na linha do quadril, tá? Então aqui, ó, tô aqui, ó, tá? Aqui, vou descer, ó, aqui, pá. Se você fizer do jeito certo, é difícil pra caramba essa flexão aqui, é alto nível essa flexão. Então, você pode fazer, ao invés de fazer já avançadona na linha do quadril, avança só um pouco. Avança um pouco, começa aqui, avançando só um pouquinho. Beleza, começou a ficar fácil, né? Faz 10 repetições, é o suficiente. Se está conseguindo fazer 10 já está bom, na verdade, né? Aí você vai um pouquinho mais. Beleza, coloca isso na sua série de treinamento. Sempre quando for treinar planche, ou no dia que for de empurrar, pegar peitoral, ombro, coloca isso daqui, essa flexão. Flexão avançada, em primeiro lugar. Você tem que estar conseguindo pelo menos fazer uma 7. Da forma correta, tá? Do jeito que eu mostrei aqui. Avançando, tudo na linha, voltando, descendo sem desmontar toda a posição e subir. Como eu falei, é alto nível, é difícil, tá bom? É assim que vai desenvolvendo a força do ombro. O segundo lugar é a força da lombar. Que aí também você insere na sua rotina aí de calistenia ou qualquer coisa que você for treinar. No final do treino, sei lá, você vai, ó, lombar. 10 aqui, ó, só a parte de cima. 10, só a perna. Sempre com a perna junta, tá? É normal, é natural que a tendência é abrir a perna, não deixa abrir, mas sempre com a perna junta. Depois, mais 10, os dois. Sem dobrar a perna também, ó, tenta deixar esticada. E sustenta 20 segundos no final aqui. 3 séries, 10, 10, 10, sustenta 20. Beleza? Tá conseguindo fazer isso fácil? Tá conseguindo fazer a flexão tranquilo também? Já tá fazendo 7, 8 do jeito certo? Bora então pra planche. Se você consegue, já tem força para fazer isso que eu passei aqui, você já vai ter força para fazer a planche. Vai precisar só treinar agora a técnica, né? Que é fácil. Depois que a gente já tem a força, a técnica é fácil. Que é o quê? Vou avançar aqui, aquela mesma coisa de avançar, com aquela mesma posição aqui, ó, vou avançar, estou avançando, igual que ficou, só que eu vou dobrar o braço. Aí a questão é o seguinte, é uma questão de sentir. Você dobrando aqui, ó, dobrando e avançando, você vai sentir que a sua perna está leve. Justamente porque está muito peso para lá. Essa coisa de levar o quadril, subir o quadril não, desculpa, a escápula, levantar a escápula, isso vai fazer um peso para lá. Então, consequentemente, a perna vai ficar leve. Quando a perna ficar leve, primeiro ponto, vamos fazer straddle, né? Straddle band arm planche. A perna começou a ficar leve. Ó, não é para você querer abaixar muito aqui para tentar levantar aquela coisa feia pra caramba, não. Não é, vamos fazer do jeito certo. Já tem a força, já fez educativo, tudo. Ó, não deixa a cabeça lá embaixo, não. Dobra aqui, mantém aqui o queixo sempre alto. Tá? Mantém o queixo alto aqui. Ó, subir, tô aqui. É a mesma questão, a mesma ideia. A straddle, para full, você vai ter que avançar um pouquinho mais. Você vai sentir uma diferença para avançar para full. Mas é a mesma ideia. É isso aí, cara, é simplesmente isso. Fortalecer, depois ir lá, aplicar a mesma ideia dos educativos no ombro e aplicar exatamente a mesma coisa. Demonstrar mais uma vez. Estou aqui, dobrei, perna tá leve, abri, fiquei. E isso aí, fechou, sem segredo, do jeito certo, vai treinando, sem pressa, você pega facinho isso aqui.
E é isso aí, galera. Tá curtindo o conteúdo aqui? Compartilha com seus amigos que eu vou trazer muito mais coisa boa aqui ainda, beleza? Valeu, falou! Se você tem interesse em alcançar o auge da sua performance física, se tornar literalmente um super-humano, eu vou te convidar para a Academia do Fogo, onde tem todos os cursos referentes a treinamento físico, calistenia, powerlifting, streetlifting, musculação, rotina para optimização hormonal e regulação neuroquímica, e também te ensino a usar o seu maior poder, que é a sua energia sexual, sua virilidade, em prol de se tornar absurdamente forte. Nessa comunidade estão os membros mais fortes da raça humana, dentre vários outros cursos que está tudo disponibilizado por R$ 33 por mês apenas. O link está aqui na descrição.